não tem propriamente dito um objetivo financeiro o terrorismo, porém quem financia Sim. esses atos que precisa de dinheiro. Você sabe que um negócio interessante, quando aconteceu os 11 de setembro, os atentados de 11 de setembro, ali o mundo literalmente mudou ali, né? O mundo muda, né? A Al-Qaeda realiza o ataque às Torres Gêmeas, elas caem, enfim, uma aeronave bate também no prédio do Pentágono, a outra cai na Pensilvânia, e ali o mundo muda, né? A gente entende dessa maneira, o mundo realmente mudou ali, mudou a chave, né, que a gente fala, né? Algo extraordinário aconteceu e que mudou realmente a todas as estruturas, inclusive o conceito de segurança e defesa muda bastante ali após 11 de setembro, né? Então, um ataque muito brutal, né, contra civis, né, quase 3 mil pessoas que morreram nesse ataque. E o que a gente observa ali? Uma forma de agir da organização, né, da Al-Qaeda, uma forma de agir inesperada. Inesperada e, de certa forma, o governo americano falhou bastante ali. A CIA e o FBI, né, a CIA e o FBI, eles não se conversaram por causa de ego. Por causa de ego, tem livros que falam sobre isso daí. Inclusive tem séries, né? Tem uma série muito bacana na Netflix também que fala sobre esse ponto de impacto, que fala muito sobre essa questão do 11 de setembro, que durante o processo de investigação sobre os atentados de 11 de setembro, descobriu-se que a CIA, ela recebia informações e ela passava para o FBI, fazia a investigação, e o FBI literalmente cagava por orgulho. Literalmente por orgulho, né? E às vezes a gente vê muito aqui na nossa polícia algumas ações que muitas vezes a gente poderia, de forma conjunta, de forma unida, resolver grandes problemas, e às vezes por causa de um ego ou outro, de um ou outro, né? Falar aqui, enfim, é o que realmente aconteceu porque eles tinham informações que indivíduos estavam realizando cursos de pilotagem, e que esses indivíduos eram suspeitos. Havia essa informação e os caras literalmente cagaram pra coisa. Então os indivíduos já estavam no país, e eles realizaram esse ato, né? O que eles conseguiram fazer foi algo impressionante, né? Na época eu tinha 12 anos. É uma pergunta que eu sempre faço na página, e no perfil, quando você pergunta, já 150 respostas. Onde você estava no dia do 11 de setembro? Cara, é impressionante. As pessoas... É uma marca, né? É uma marca. Eu lembro exatamente o dia, eu estava indo para aula, a gente chegou na aula, minha primeira aula de português. O professor... Era aula de português, mas a gente teve uma discussão sobre os impactos desse 11 de setembro, uma aula de português, porque a gente não conseguia falar de outra coisa na aula que não fosse 11 de setembro, meu avião batendo um prédio, mano, jogando em prédio. Como é que 2 aviões são invadidos, 2 aviões, conseguem entrar o terrorista lá e fazer jogar num prédio? É uma coisa louca. Então, eu lembro exatamente, eu chegando na aula, será que vai ter Terceira Guerra Mundial? Começou esse papo, vai ter, não vai ter? E a segurança, o mundo realmente mudou depois daquilo, segurança da aviação. Tudo mudou. Eu acompanho um pouco do Aviões e Música do Lito lá, ele fala um pouquinho disso também. Eu acho muito, muito maneiro ver como as coisas evoluíram. Hoje a cabine ali é blindada, você não entra, mano. Sim, é muito interessante isso que você fala, né? E eu lembro que, falar por mim também, você falou, eu lembro que nessa época eu estava trabalhando na administração da polícia, nessa época. E aí o que acontece? Quando a primeira torre foi atingida, eu lembro que, nunca vou esquecer o Orly, hoje a polícia aposentou, né? Ele falou pra mim, parece que um avião bateu num prédio lá nos Estados Unidos. Aí eu tava sentado, um avião bateu, tudo bem. Aí daqui a pouco eu lembro que o comandante de companhia, era um tenente na época,
Ele desceu correndo as escadas, né, correndo mesmo. Aí o cara que era o sargenteante na época, ele falou, pô, mas o que aconteceu aí? Eu falei, não sei, eu só sei que o Orly falou que um avião bateu num prédio nos Estados Unidos. Aí daqui a pouco um outro polícia falou, meu, estão atacando os Estados Unidos. Eu falei, mas como assim tá atacando os Estados Unidos? Tá todo mundo lá embaixo. Aí a gente desceu, tinha um refeitório lá. Quando eu cheguei na frente do refeitório, cara, tinha uns 15 policiais, todo mundo olhando para a tela da televisão e aquelas imagens, né, do avião se chocando e coisa. Eu falei, meu, que é isso, cara? Meu, impressionante, né? Foi algo assim que realmente marcou e a até história da humanidade. Até hoje não sabe exatamente... Então, tem assim, coisas né? claras, né? O porquê, quem fez, então, por isso que foi Osama Bin Laden. Então, né? o que acontece? Botaram a culpa no Bin Laden. Na verdade, eu lembro, né? Vamos lá falar Será que foi tecnicamente, o Bin Laden, né? O que acontece? Aconteceu no 11 de setembro. Os Estados Unidos, automaticamente, o George Bush, né? O George Bush filho era o presidente na época, e o Bush filho, quando o avião bateu na primeira torre, onde é que ele estava? Ele estava numa escola, realizando a leitura de livros para as crianças. Quando a primeira torre bateu, um agente lá do governo americano, da Casa Branca, chegou próximo ao George Bush, filho, e falou, um avião bateu na torre do World Trade Center. Aí o Bush, filho, fala, coitado do piloto, deve ter tido um problema no coração. Nós estamos falando de 2001, nós estamos falando de uma época que não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, não tinha nada disso que nós estamos falando. Então, a informação, olha só, o processo de informação, nós estamos falando de uma informação que foi passada errada para um presidente da maior potência bélica do mundo. E a informação foi passada errada para o cara. Que o agente falou que um avião pequeno tinha batido numa torre daquela. A informação foi totalmente errada. Nossa, cara. Minutos após isso, o agente recebe a nova informação que um avião com passageiros bateu numa outra torre do World Trade Center. Ele se aproxima de George Bush filho e fala, uma aeronave com passageiros bateu na outra torre do World Trade Center. Estamos sendo atacados. Aí o George Bush filho faz aquela cara que é emblemática, daí quando eu sempre coloco na época do 11 de setembro, o vídeo de ele fazendo aquela cara olhando. Tem um vídeo dele recebendo a notícia na hora. Recebendo a notícia. Eu não sabia. Você digitou hoje aí no... Digitar no YouTube. Digita no Twitter, você vai ver. Se der, vamos colocar na edição. Se digita no Twitter... Você consegue o vídeo? Tá lá. Ele fazendo aquela cara, pensando, né? Que depois na série ele fala que realmente o que ele pensou ali, né? Eu gosto de fazer essa análise do que passou pela cabeça dele. Ele falou o que realmente passou pela cabeça dele. Ele falou, olha, eu tive que manter a calma, a tranquilidade para não provocar pânico naquelas crianças. Ele terminou de realizar a leitura do livro, né? Estava acabando já. Ele ainda levantou e aí ele saiu da escola. Os agentes imediatamente o pegaram e saíram correndo próximo do Air Force One. Lá já, um detalhe desse embarque dele no avião da presidência da República, da presidência dos Estados Unidos, é que todos os protocolos foram quebrados ali. O motor já estava ligado, e a escada estava já para baixo. Quando ele adentrou, a escada já levantou e a aeronave já saiu a milhão. E eles ficaram literalmente nos céus dos Estados Unidos, sem rumo, literalmente sem ele nem beira. Não sabia. E aí eles pousaram num local lá secreto, que ninguém sabe onde que é. E o Bush filho foi para um bunker. Porque até então eles não sabiam o que estava acontecendo. Não se tinha... a ideia do que realmente... Podiam estar caçando o presidente daqui a pouco. Podia estar acontecendo, porque o Pentágono foi atingido, as duas torres foram atingidas, o avião cai na Pensilvânia. Cara, um verdadeiro caos no país. Literalmente um caos.